Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Segurança na Estrada. Mas eu vou passar a bola para você hoje, você que vai dar as boas-vindas aí. Bem-vindos, pessoal. Na verdade, eu tenho o prazer enorme aí de apresentar o nosso convidado hoje. Já tem 13 anos que eu acompanho o trabalho dele. Fazem 13 anos, né, que eu estou no setor de transporte de cargas. E quando eu cheguei, na verdade, a gente vivia um momento bastante tenso, né, que eram realmente as negociações da legislação do motorista. Então, você tinha ali, né, as entidades privadas, que no caso era o Setlog que representava nós ali, as entidades do Sindicargas aqui do Mato Grosso do Sul, acompanhei muito também, e o próprio Ministério Público, né, do Trabalho e Emprego, que tinha algumas interpretações e tal. Então foi um momento bastante caloroso quando eu cheguei, e eu acompanho o trabalho do nosso entrevistado desde lá. Então, apresentar o presidente, nosso presidente, Cláudio Cavol. É um prazer ter você aqui hoje representando, né, o Sindicato dos Transportadores do Mato Grosso do Sul. E aqui a gente vai falar de tudo, né, Wellington? Eu já... Vamos falar sobre... Quando o cara é fã, você já viu, né? Falar sobre segurança viária, sobre logística, Sim, transporte, lógico. um pouco do ser humano, né, do nosso convidado. Acho que é importante ele falar, né, é o nosso representante no Mato Grosso do Sul, é o cara, assim, mais importante para o setor de transporte, né? É o que pode melhorar o setor de transporte com outros elos ligados ao nosso setor. Mas a boleia do podcast Segurança na Estrada é toda sua hoje. Gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco do ser humano Cavol, e depois nós vamos entrar aí para as suas competências na frente da sua transportadora e na frente também do Setlog. Muito bom, muito obrigado pelo convite, André, Wellington, é um prazer estar aqui com vocês, entre amigos. Geralmente, e quase nunca, eu falo muito pouco da minha vida pessoal. Mas aqui nós vamos quebrar esse paradigma hoje. Até porque não se deve misturar. O Cláudio Cavol, presidente do sindicato, é diferente do Cláudio Cavol, diretor da Três Américas, é diferente do Cláudio Cavol, que tem uma vida também particular, pessoal, que ele vive com a sua família. Enfim, mas é um prazer estar aqui com vocês e poder conversar um pouquinho sobre o nosso segmento, que é um segmento apaixonante e ao mesmo tempo muito difícil de se trabalhar nesse segmento, né? Todos nós que temos transportadores sabemos o quão difícil é a gente vencer todo dia uma guerra, uma labuta muito importante. Nós vivemos hoje no Brasil um ambiente não muito amigável para as empresas de transportes. Enfim, temos muito a falar sobre isso. Com toda certeza, e você vive isso também no dia a dia, né? Você está à frente de uma transportadora, né, Wellington? Os desafios são inúmeros, né? Sim. Mas eu faço das palavras do Cláudio as minhas, né? Na verdade, a gente enfrenta uma série de situações, tratando de operações fora, né, dos muros. Então, realmente, vale a pena a gente tratar isso, trazer à luz aí nos bastidores também, né, muitos desses desafios aí para quem nos ouve. Você está há quanto tempo à frente do Setlog, Cláudio? 12 anos já. 12 anos. 12 anos. Você iniciou no transporte há quanto tempo? A Três Américas, logo que eu vim do Rio Grande do Sul para o Mato Grosso do Sul, eu vim para cá, arrendei um posto de gasolina em Campo Grande, na época. Sim. Era o nosso posto, ali no final da Calógeras, no início da Calógeras, saindo para São Paulo. E aí criei imediatamente a Três Américas. Na época eu transportava adubos para fertilizantes Ipiranga, adubo para o interior, muito sofrido também, naquela época. Era a maioria dos caminhões que trafegavam aqui no nosso estado eram carretas 3 eixos e truque, a maioria truque. Tinha que abastecer a fazenda de adubo, enfim. Foi bastante difícil, mas são 43 anos já que a Três Américas existe no Mato Grosso do Sul. Ia buscar onde esse adubo? Tinha uma fábrica aqui em Campo Grande, da Adubos Ipiranga. Tá, então você fazia entrega. Eu fazia entrega, eu transportava e fazia entrega nas fazendas. Então era assim, época de chuva era uma incerteza, o caminhão ia e voltava um mês depois. Era outro Mato Grosso do Sul. Os desafios, né? Eu acredito que muita estrada de chão,
né? Muito... Era quase só, né? Nós tínhamos a BR-163, só que era a espinha dorsal asfaltada, o resto era quase tudo chão. A gente lá hoje entrega ainda no Pantanal cargas líquidas inflamáveis, entrega diesel no Pantanal. Até hoje acontece algumas situações como essa, né? Mas a infraestrutura é totalmente diferente, lógico. Mas, Hélio, apesar de nós não termos, que ainda não é uma infra ideal para o transporte no nosso estado, apesar disso, naquela época a impressão que dava que o transporte era mais rentável. Não sei se era... Eu estou sendo saudosista aqui, tá, André? Mas eu lembro que na época tinha uma empresa chamada Ceval, depois a Bung acabou incorporando a Ceval, e eles tinham um depósito aqui no Mato Grosso do Sul, ali na Vila da Guaicurus, vinha a soja vinha todo do Mato Grosso para cá e daqui ia de trem para o sul do país. E eu lembro que alguns transportadores vinham de Araraquara, do sul do país, para transportar soja de Rondonópolis para cá, de Sinop para cá, enfim, né? E no final da safra, geralmente eles diziam assim, ó, sobraram 2 ou 3 caminhões pagos. Eu consegui comprar fazendo essa safra no Mato Grosso do Sul. Hoje, isso, André, é impossível de acontecer. Você tem que trabalhar 5, 6 anos para conseguir pagar um caminhão, né? E na época era uma facilidade. Chegava no pico da safra, não tinha tantos depósitos como tem hoje, o frete praticamente triplicava, e era o momento do transportador ganhar seu dinheiro, era o momento e tal, ajeitar sua frota e depois esperar a próxima safra. Mas sobrava mais dinheiro, viu, Herto? Você que é bem mais jovem, muito mais jovem, era uma época, teu pai deve saber disso, que a gente guarda com um certo saudosismo. É uma época que o frete era melhor, o preço do veículo também era menor, né? Hoje o frete está cada vez mais enxuto e o preço dos veículos mais caros, né? Então eu acredito que seja isso. André, não sei se você já pegou essa época, mas historicamente no Brasil se falou por muitos e muitos anos que o preço médio de um caminhão top era em torno de $100.000. Vocês já ouviram falar disso? Sim. Era em torno de $100.000. Meu pai usava essa regra. Hã? Ele usava essa regra quando eu cheguei 13 anos atrás. Hoje $100.000 é R$500.000. Você não compra nenhum truque mais com isso. Quer dizer, é um cavalo mecânico de primeira linha. É o dobro, né? É o dobro. É o dobro. Isso é uma inflação realmente interna do Brasil. Quantos cruzados custava o litro do diesel nessa época aí, Cláudio? Quando você começou? Eu não lembro direito, mas no plano cruzado eu lembro muito bem que era R$1 o litro. Então, mas e aí você vê, né? Hoje, o que a gente tem de estimativa lá é que dependendo da rota, o custo do combustível em relação ao frete é de 40% a 50%. Naquela época, você lembra mais ou menos assim? Era menos. Girava aí 25% a 30%. Quando eu cheguei 13 anos atrás, a conta era 30%. Hoje, isso simplesmente não é mais uma verdade. Dependendo da rota, você chega a gastar 50% do custo daquele frete em óleo diesel. É isso aí. Que é o nosso insumo mais pesado, né, no transporte. Eu acredito que aí depois você paga também, pneu, né? Motorista, desgaste do caminhão, algum acidente, alguma coisa que isso é normal na estrada, né? De pequeno porte, pequenas batidas, sobra muito pouco. Não é à toa que a maior parte das empresas no Brasil, André, se você fechar a contabilidade delas, que demonstram esses números, giram depois do pagamento de impostos e tal, giram em torno de 2% a 3% de lucro líquido. O que é uma façanha hoje em dia, uma transportadora que faça sobrar isso. Isso significa que a cada R$100.000 bruto faturado, tem que sobrar 3.000, é isso? Exatamente. E tem que dar tudo certo, né? O caminhão tem que dar tudo certo. E voltar, né? Porque qualquer coisa que acontecer nesse interregno aí, a gente pode ter... Aliás, ao invés de lucro, você vai ter que pagar, né? Tirar do bolso para fazer. A maioria está no prejuízo. Mais uma vez, a gente tem que unir. Nós temos que unir para a gente poder ter mais força. Porque se a gente desunir, aí nós vamos ficar cada vez mais fracos, né? Então, unir os setores... estar próximo do sindicato, né? E fala pra gente um pouco, Caval, o que o sindicato faz, quem faz, né? Qual o impacto que as ações do Setlog têm para o nosso setor? Cláudio, um minutinho antes, eu acho que era interessante você comentar como é que foi até chegar, né? Como foi essa trajetória para assumir, né, o Setlog? Era outro nome? Aí você assumiu a presidência há 12 anos atrás, como é que foi esse contexto?
Foi uma época, nós tínhamos um presidente na época que fundou o Setlog, que era o seu Otto. E o seu Otto já estava com uma idade já avançada, um pouco cansado, mas teve um papel fundamental na criação desse sindicato no Mato Grosso do Sul, porque não existia, nós éramos uma classe totalmente desorganizada, não tinha quem negociava salário de motoristas, de funcionários, e já existia um sindicato na época, que era o Sindicato dos Motoristas, né, o Sindicato Laboral, e o seu Otto, então, nesta época, teve a iniciativa, era um gaúcho de Porto Alegre, já tinha essa experiência sindical lá do Rio Grande do Sul, e o seu Otto, então, fundou esse sindicato e cumpriu muito bem esse papel. E nos acompanhou, ele ficou nosso presidente de honra até o final da sua vida dentro do Setlog. E foi numa época, então, que alguns empresários do setor, alguns empresários fortes aqui de Campo Grande, como, por exemplo, o Dalontano, o Rodomaior, e outros empresários fortes a nível nacional também, como, por exemplo, o Urubatã da Braspress, o Roberto Mira. Eles vieram para cá, inclusive o Urubatã veio para cá com o seu avião e convidou o Cláudio, olha, nós precisamos dar uma renovada e gostaríamos que você assumisse. E conversamos com todos os transportadores aqui, a maioria pelo menos, e todo mundo, eu coloquei o nome de quem queria entrar, se tivesse outro interessado, e todo mundo concordou que eu assumisse então. E desde então, a cada eleição que tem, eu coloco isso à disposição, né, Wellington? E a maioria do transportador fala assim, eu fico muito orgulhoso quando algum diz assim, Cláudio, estou com a diretoria, e é a mesma diretoria, nós não mudamos só uma pessoa, porque a pessoa foi embora do Mato Grosso do Sul, desde a sua fundação. Seu pai, por exemplo, está lá desde, quando nós assumimos, ele era nosso diretor e ele continua diretor até hoje dentro do Setlog. É uma diretoria bastante unida, todas as nossas reuniões, todas as conversas convergem sempre para o mesmo lado. Quando há alguma divergência, a gente decide para que lado vai. É sempre feito isso de uma forma bastante espontânea e com todo mundo participando. E aí deu que todos os projetos que nós entramos até hoje foram projetos de sucesso e sempre em prol da nossa atividade, em prol do transportador sul-mato-grossense e também nunca esquecendo do nosso principal patrimônio hoje, que é o nosso motorista, né? E você pode citar algum desses projetos aí que você conseguiu ter êxito do Setlog? Olha, o mais importante deles, que não é um projeto, é quase que nós vamos entrar para a história, André, é a RILA, a Rota de Integração Latino-Americana, a Rota Bioceânica, né? Isso não tem nem dúvida, isso é um projeto monstruoso, nasceu dentro do Setlog. Você só cometeu um erro, cara, que você não chamou o seu entrevistador de hoje. Esse foi não chamou para ir para a RILA, pô. Mas em 2012 você estava com que idade naquela época? 15 anos? Isso aí. Agora gostou. Aí ficou fácil. Eu vou fazer aquele elogio para você aqui também ao vivo, hein? Mas nós temos que participar. É muito intensa essa atividade. Nós temos o nosso secretário-geral, que é o Dorival, que ele passa praticamente o dia todo envolvido com isso. Nós temos alguns outros projetos que o governo do estado, o governo federal convida para participar. Muitos deles, André, a gente percebe que não anda, que são reuniões atrás de reuniões, mas a burocracia estatal é assim mesmo, entendeu? Eu faço ideia. Mas nós temos alguns, por exemplo, nós temos um projeto GPS 67, que nós chamamos, que é um projeto muito legal, socioambiental, justamente criado em cima da rota também, devido à rota, mas que cuida de outras rodovias no país. Enfim, temos projetos importantíssimos que a gente participa e... Você tem que estar no projeto do fórum, do segundo fórum Centro-Oeste que vai acontecer em Campo Grande. Você tem que estar dentro desse projeto. Você que está organizando, né, André? Sim, tem que estar junto com a gente. O do ano passado foi um sucesso, quando que vai ser? Vai ser 29 e 30 desse ano. Tá vindo uma turma muito boa e você não pode... Você é a cereja do bolo pro nosso estado, cara. É a cereja do bolo. Porque se você não for... Se você o não André for... é um marqueteiro. Excelente. Se você não for, você faz uma procuração
pra mim, meu nome, assina que eu te represento lá. Mas você tem que estar lá, cara. Vou ter que fazer isso, então. Vai ter que fazer, se não der pra ir. E outra procuração para outras coisas também, não é só lá pro fórum, não. Né, que tem, né? Mas é isso aí. Pô, legal saber que o Setlog já realizou aí vários projetos, né? Inclusive... Um projeto que você participou bastante, e você também, André, Sim. Que a gente bastante, que eu tenho orgulho de ter participado, é o projeto Free Flow do governo do estado. Sim. Só para você ter uma ideia, isso é um dado que às vezes, de vez em quando, sou convidado para alguma palestra, alguma coisa, e eu sempre cito isso. E a minha empresa participou muito disso, esses dados foram criados dentro da minha empresa, foram coletados dentro da minha empresa e depois checados com outras empresas também. Há 10, 15 anos atrás, um caminhão meu da Três Américas perdia impostos fiscais em torno de 15 dias por ano. Se ele fizesse, caminhões que faziam a rota, por exemplo, São Paulo-Rondônia, que ia para Guajará-Mirim, Rio Branco, enfim, para o Acre, eles perdiam mais de 30 dias por ano parado em impostos fiscais. Olha só, um caminhão, um veículo perdia mais de 30 dias no ano parado em imposto fiscal. Ele saiu de São Paulo, o único estado que não tinha imposto fiscal era São Paulo. Já para entrar no Mato Grosso do Sul, se ele vinha com uma pilha muito grande de notas, ele demorava às vezes 5, 6 horas na fila esperando para ser liberado. Tinha caminhão que chegava a dormir no posto fiscal, largava os documentos lá, né, para o fiscal, para o servidor público carimbar as notas e só pegava no outro dia de manhã, às 7, 8 horas da manhã. E o Free Flow nós participamos muito junto com o governo do estado com essa ideia, e o Free Flow veio justamente fazer isso. Hoje nossos caminhões não pagam mais imposto fiscal, pelo menos no Mato Grosso do Sul, e todos os outros estados estão aderindo a isso, né? Rio de Janeiro, São Paulo foi o primeiro, enfim, São Paulo liberou os impostos fiscais nas suas fronteiras. Esse é um projeto que eu tenho orgulho do Setlog ter participado, e o governo do estado foi ouvidor, vamos dizer assim, né? Dessa deficiência que nós tínhamos aqui no Mato Grosso do Sul e resolveu logo esse problema, que eu não expliquei, mas ele consiste justamente em colocar um sistema nos postos fiscais que lê a placa do caminhão imediatamente e checa com a Receita Estadual se está tudo certo, o manifesto da carga, os conhecimentos, se está tudo ok, e o caminhão não precisa parar, ele está liberado, quer dizer... Inclusive a autuação ela é automática, né? Se tiver alguma coisa que não é, né? Mas você sabe que depois que começou a funcionar, eu nunca tive nenhum problema de autuação, viu? Eu acho que bom, tirou a subjetividade, então. Que ótimo, né? Tirou a subjetividade, então. Se ocorre, eu acho que é porque tem alguma coisa errada, mas eu nunca tive um problema. Algum problema de cadastro, alguma coisa assim, a gente já sentiu ali. E assim, de fato, né, era realmente uma necessidade de fazer a correção. Mas então... É isso que você falou, né? Você diminui o tempo, né, parado, o que para nós, né, é prejuízo de fato, e todo mundo aproveita, né? Na verdade, até o transportador autônomo que não é filiado, todo mundo aproveita. Não, e vendo por outro lado também, é um desgaste a menos para o motorista ficar lá 6 horas esperando, 3 horas, então, pô... grande maioria deles, né, é comissionada, né? Então ele também aproveita. O motorista, como ele está sempre andando, ele está dirigindo, o motorista acostuma com esse movimento, com paisagens, passando. No momento que ele é obrigado a ficar parado por muito tempo, ainda mais contra a sua vontade, ele entra em estresse. Nunca tinha pensado nessa dinâmica aí. Concordo plenamente contigo, né? Ainda mais se você pensar que eles, né, tem uma grande maioria de condutores hoje que é comissionada, né? Ele pensar que aquele tempo de improdução vai refletir também no contra-cheque, né? É verdade. Então, assim, eu acho interessante quando o empresário toma essa postura de tentar lutar por melhorias, porque o avanço vem para todo mundo, né? Nós vamos aprofundar na RILA, né, que você já trouxe, o Free Flow é um caso, mas quando a sociedade entende que, né, nós estamos lutando por uma coisa que lógico, vai trazer rentabilidade, mas vai trazer rentabilidade para todo mundo, para o entorno, né? Quando a gente está lutando por exemplo, né, vias melhores, né? Você começou, quase que não tinha, né, estradas, né? Hoje as vias melhores, elas trazem também segurança para o condutor, não é só né, uma velocidade média maior e tudo mais, né, fluidez, né? Tudo isso... Esse copo, André, cerveja?
Tá um pouco cedo, né? Tá um pouco cedo. Mas é que nem no Jô Soares, ninguém nunca descobriu que bebida tinha lá dentro. Mais ou menos por aí. Ó, né? depois Mas eu gostei da contar, tá? sugestão. O que falando aí, o Wellington falou Não, aí. mas tem outra que eu não deixaria, e aí a gente deve muito ao governo do estado, que é o voucher motorista, né, André? Sim. O SESC participou E um ativamente. exemplo pro país todo, Pro né? país Começou todo. aqui, assim como o Fliflau que você falou, né? Iniciou aqui no Mato Grosso do Sul. Iniciou foi? aqui. Então você vê. Está sendo copiado. São situações que a gente tem que falar mesmo para as pessoas. O voucher Saberem, motorista né? possibilitou a muito motorista que queria melhorar sua carreira, que queria mudar de categoria na Sim. sua carteira de motorista, que conseguisse isso. E eu lembro bem, não sei se você estava junto nisso, André, é uma das primeiras reuniões que nós começamos a participar junto com o governo do estado, que eles queriam colocar 500 carteiras. Sim, E eu falei, aí olha, se duplicou, você não né? lançar nem 5 mil, não vai Bom. funcionar. E todo mundo ficou olhando assim, nossa, 5 mil. E era 5 mil que nós precisávamos na época mesmo. Eles aumentaram para 1.000 Sim. e ainda continua uma certa deficiência lá. E isso ainda está acontecendo. Está acontecendo. Parece que renovaram agora para mais 2.000, se não estou enganado. Eu fui segunda-feira lá no Setlog assinar, no Setlog não, desculpa, no SESC Senat assinar para 3 condutores nossos, né? Então essa semana mesmo eu tive essa experiência. E tá dando certo, realmente. Tá dando certo, né? E isso muito pautado numa deficiência que a gente tinha, né? De profissionais, né? Quer dizer, na verdade, o Estado está crescendo, nós estamos numa pujança, a necessidade de mão de obra está aumentando e não é diretamente proporcional essa formação de profissionais, né? Então, esse projeto também, né, capitaneado aí pelo governo do estado, pela iniciativa privada, né, Setlog, o sindicato laboral também, né, participou. Então, assim, você vê que quando a gente entende que tem a necessidade de um objetivo comum, traz avanços para todo o entorno, né? Afinal, o motorista que está mudando de categoria, a probabilidade dele receber mais também é maior. Então, ele vai levar esse ganho para dentro de casa, né? Então, com certeza. É super interessante assim, a gente entender que o trabalho ele vai muito além do que só a categoria, né? Mas o Setlog continua insistindo. Nós precisaríamos de pelo menos no Mato Grosso do Sul mais 5.000 motoristas capacitados, treinados para dirigir caminhões de porte maior. Você tem algum parado lá para falar de motorista? Tem. Toda transportadora tem, né? É verdade. Quando eu falo motoristas capacitados, Wellington, é justamente um bom motorista, né? Então, o que acontece? Como nós temos essa deficiência, principalmente pequenos transportadores, que têm 1, 2 ou 3 caminhões, acabam pegando motoristas não tão bem capacitados, né? E aí acontece alguns acidentes, às vezes que a gente, quando olha, não entende como que aconteceu e por que aconteceu. Isso é uma deficiência que nós ainda temos no nosso segmento, infelizmente. Devido à falta de bons motoristas profissionais, muitas vezes acontece algum acidente envolvendo uma pessoa que ainda não tem a experiência necessária. Aí isso que você está falando aí só reforça a importância da gestão, né, dentro da transportadora, né? Fazer uma gestão de identificar da onde que o motorista veio, quais experiências ele tem, trabalhar para melhorar aquilo ali, porque é a segurança da sua operação. Porque um acidente aí, você não tem seguro do veículo, só da carga, você pode ter de grande monta e perder um patrimônio, né? A empresa hoje, né, do ramo de transporte, ela tem que entender muitas vezes que vai precisar capacitar, né? Atuar nessa fase de capacitação de condutores. Sim. Que é vamos dizer assim, que já é um processo das empresas, né? A parte de integração, se você talvez ter que realmente contratar profissional, que nem ele falou, né? Tem caminhão parado, às vezes você vai ter que contratar um profissional não tão capacitado e treinar ele, porque você tem a demanda, né? Eu acho que falta... Pode usar, por exemplo, o SESC Senat, você Sim. pode usar alguns entes que vão contribuir, né? Mas às vezes eu conheço transportadores e já tive de custear treinamento para condutor. Sim, então acaba que também o privado assume, né, essa posição de cuidar e preparar a mão de obra. E falta também, Cavó, acho que a gente pode se unir em relação a isso, né? O Setlog, com o SESC Senat, governo, a gente fazer uma campanha positiva da profissão do motorista.
entendeu? Fazer uma campanha. É algo assim, a gente mostrar, né, pô, a importância dessa profissão, o valor que tem, né, no contexto social, né, que aí a gente consegue atrair. Eu fui ler, eu falei recentemente, eu li a história daquele filme lá, o Top Gun, não é da minha época, mas eu fui ler a história daquele ator. Não é da sua época, assim, não é quando, não. Aí... Não vem crescer agora, né? Tá muito cedo. Ei, Cavão, eu fui ler a história daquele ator lá, ele tinha tudo pra ser um fracasso, né? E aí ele, naquele filme Top Gun, foi onde ele ganhou renome ali e tal. Mas o que eu quero dizer com isso? Na época aquele filme funcionou como uma campanha para os Estados Unidos, começou a ter o aumento de procura de jovens para servir a Marinha. Por quê? Porque mostrou no filme, pô, você falou algo, né, romântico do negócio. Eu acho que se a gente fizer uma campanha nesse sentido, pô, colocar o motorista uniformizado num caminhão, pô, fazer algo e começar a pulverizar isso daí, daqui a pouco a gente vai ter uma procura. Mas, André, nós temos aí nós temos um outro problema aí que eu diria que é estrutural, principalmente de nossas rodovias, e segundo, nossos caminhões. Se você analisar, Wellington, e todo mundo vai concordar agora, vai discordar de mim, se eu vou falar, os nossos caminhões, principalmente esses novos agora, são caminhões modernos, são super, hiper confortáveis, e tal, mas na realidade eles não são tão confortáveis assim. Se você comparar, por exemplo, com os caminhões que rodam nos Estados Unidos, os nossos caminhões não são bons. Em termos de confortabilidade, em termos de confortabilidade para os nossos motoristas. Ergonomia, né? Então, devido a uma legislação brasileira, a indústria que está nacional dos caminhões, que está no Brasil, ela faz caminhões, por exemplo, com uma gabine menor, avançada, justamente para que sobre mais espaço para você colocar uma carreta o mais comprida possível dentro da legislação. Nos Estados Unidos a legislação é um pouco diferente. Isso faz com que, por exemplo, o motorista tenha praticamente uma casa em cima do seu caminhão. Ele tem a gabina onde ele dirige e atrás já tem um apartamento onde tem fogão, você sabe disso. Porque as estradas são melhores, né? Tem maior espaço também para circulação, né? 60-70% do caminhão pesado nos Estados Unidos tem um segundo motorzinho para deixar o ar-condicionado ou aquecimento ligado 24 horas. Entendeu? No Brasil isso não existe. Alguns caminhões, uma boa parte dos caminhões nos Estados Unidos tem banheiro, tem um vaso sanitário dentro da gabine. Então é praticamente uma casa, como eu estou falando. No Brasil isso não existe. O que nós temos que pensar? Um dos motivos que nós estamos tendo falta de motorista também é isso, Hélio. Sim. O motorista, hoje em dia, ele quer saber o seguinte: quantos dias eu vou ficar fora de casa, longe da minha família? Qual é o conforto que eu vou ter dentro do caminhão? Na maioria das vezes não pode mais levar a família junto, Não pode mais levar porque as indústrias não permitem. Sim. Algumas, inclusive, como a indústria da carne, que quando contrata seu transportador, existe, inclusive, que tem uma câmera dentro do... Combustível também. Do combustível também. Já tem. Se levar uma esposa, meu Deus do céu, né? Dá uma infração danada na hora. Então, eu tenho a impressão que está na hora de nós começarmos a pressionar. E aí as entidades têm que começar a fazer seu trabalho em conjunto através de união, André, que nem tu falou, pressionar para que mude a legislação no Brasil, para que a gente consiga colocar caminhões com gabines maiores, entendeu? E mais confortáveis, para que a gente consiga levar essa geração que agora está aí, que são netos e filhos de motoristas que não querem mais ir para a estrada. Sim. Eles não querem mais ir para a estrada. Eles dizem assim, eu não quero ficar longe da minha esposa, da minha mãe, do meu pai, até porque não é tão confortável assim eu estar na estrada. Muitas vezes ele tem uma caixa de cozinha, enquanto que o caminhão americano, por exemplo, sua cozinha é dentro da gabine, com a maior asepsia possível, limpeza e tal. O nosso motorista tem que ter uma caixa de cozinha embaixo da carreta. Fora do veículo, né? Fora do veículo, que pega a poeira. Somado a isso, né, os pontos de parada, né, que não são... Muito bem, né? Que não são... muitas vezes aciado, nem tão nem dispõe de uma infraestrutura como lá, muito menos como lá, né? Mas assim, hoje tem pouco. Os que tem são muito disputados, né? E basicamente você tem que acabar caindo no posto, né? E aí os postos,
obviamente são privados e fizeram disso um mercado. Então hoje, por exemplo, muitos postos em rodovia você não consegue fazer pernoite sem abastecer, né? Então assim, tem todo Não é autorizado. E não tem lugar para você parar na maioria dos postos. Ou então assim, né, aumentou mais um custo ali, né? Porque de fato realmente os motoristas precisam descansar, isso está certo, né? A gente tem essa consciência, isso é um valor e é um valor de segurança para todos nós da categoria, mas a infraestrutura não acompanha, né? Então, além dele não ter infraestrutura no veículo, porque existe uma regra que não permite, ele também não tem infraestrutura na estrada, porque nem o ente público trouxe e o privado, de fato, tem que também proteger o patrimônio dele ali, de alguma forma, né? Então, é uma situação bastante... Esse ponto de vista do caminhão eu ainda não tinha identificado com tanta clareza, assim. É bastante interessante esse ponto de vista. Você vê a importância da gente ter um espaço, né, para estar conversando sobre isso. Pô. E extensivo a esse projeto nosso aqui, né? O Wellington começou junto, foi, vamos dizer assim, uma das pessoas que mais me incentivou, né? E no entanto que está hoje aqui, né? Como pessoa chave para esse projeto. O fórum, Caval, é para isso. É o fórum, porque que quando a gente trouxe o fórum para cá, né? Que eu estive no fórum em São Paulo e falei, pô. Falei pro diretor lá de uma embarcadora, falei, ó, eu quero levar esse evento lá pro Mato Grosso do Sul, mas eu quero fazer uma coisa diferente desse evento. E é um evento magnífico. Né? Ele falou, o que você quer fazer? Falei, eu quero fazer lá ter o órgão público junto. A NTTs, né? CNT, DENIT, InfraSA, Ministério do Transporte, se a gente conseguir, né? Então o fórum vai estar todo mundo desses segmentos aí, porque para a gente mudar alguma coisa, quem regulamenta são eles. A gente a gente escuta o que o motorista traz para a gente, porque é ele que vive isso daí. Inclusive nós temos que trazer um motorista aqui, o quanto antes, pegar quem que se dispõe a vir, para a gente falar com ele o que ele sente de dor aí na rodovia. Trazer para a gente como comunicador, né, representante de uma categoria, o diretor de uma transportadora, eu como gestor, e a gente ter esse momento de diálogo e a gente levar para quem de fato pode nos ajudar nisso daí. Porque se você só ficar preocupado também com o teu faturamento dentro da tua empresa, teus problemas internos, a gente não ter esse campo de diálogo, tudo se torna mais difícil. Se a gente tiver divisão ao invés de união, a gente perde a força na fala, na voz. Então, eu acho que a gente tem que se mobilizar, né? Os nossos motoristas, eu acho que merecem, né? Que a gente faça isso por eles, porque como o Wellington falou, é o nosso patrimônio que está lá, né? Eu cuido de pessoas, meu maior patrimônio são os motoristas, né? Então, a gente tem que cuidar de ambos, né? Com certeza. Como você falou, né? Quando você começou, era muito mais vantajoso. Hoje... Para você conseguir comprar um conjunto ali para você colocar na tua operação, né, não se compra mais como comprava antes. Então a gente tem que ter um zelo, né, desde o profissional que está pilotando a tua máquina, né, e o teu negócio. Se você tiver um volume muito alto de sinistro, cara, você vai fazer a matemática no final do ano lá, você vai ver que você teve mais prejuízo do que lucro. Então só que também o Estado, né? E eu quero usar esse programa aqui para isso. Eu quero trazer parlamentares aqui, sul-mato-grossense, tá? Que eu quero avançar num projeto de lei, Caval, que empresa que não gera acidente, ela tem que ter uma devolutiva do órgão público. Poder premiar também, né? Quem Entendeu? faz tudo certo, né? Porque eu já vi empresário falar, André, pra que eu vou fazer segurança aí, cara? Aquele cara anda todo errado lá, tá faturando mais do que eu e não sei o quê, e eu vou cumprir horário, eu vou treinar motorista, pra quê? Se o outro lá, né? Então, assim, pô, vamos olhar pra quem tá fazendo certo, pra quem não tá, entendeu? Tirando vida de terceiro na rodovia, não tá poluindo o meio ambiente, entendeu? Tem um transporte sustentável, tem esse zelo. Tem que vir uma devolutiva para essas empresas, até para incentivar. Ah, André, e aquelas têm acidente? Ela que paga o ônus que a outra vai receber. Simples assim.
né? E assim, eu quero trazer aqui, eu quero avançar nesse sentido. Fora esse ano nós vamos plantar 3.000 mudas de plantas nativas em parceria com o Instituto lá na Serra do Amolar em Corumbá, onde foi afetada pelas queimadas. Então, empresas envolvidas com essas questões, ela tem que ter um incentivo, porque como que ela vai fazer se ela está pagando a mesma quantidade de imposto aí cada vez mais alto? Como que ela vai fazer isso? Então, se ela está se dispondo a fazer, né, eu acho que tem que ter um... E a gente quer ser parceiro nisso daí, né? A gente sabe que você tem um trabalho junto com o poder público, né Wellington? Sim. Mas fala um pouquinho, Cavol, para a gente a importância da logística e a economia para o nosso estado. O que você tem a nos dizer? Aí nós vamos entrar já nesse momento de transição também para o corredor, né? Como que você vê a importância da logística para a economia do Mato Grosso do Sul? A logística é a atividade mais importante do Mato Grosso do Sul. É um estado que não tem divisa com o mar, né? Sim. Então nós dependemos, infelizmente não existe transporte ferroviário no nosso estado, e aí eu sou quase sempre questionado, principalmente quando estou com alguma autoridade, alguma coisa, vocês são contra o transporte ferroviário e tal, porque vocês representam os caminhões. Sim. Muito pelo contrário, vou citar um exemplo. Tem um estudo que fala o seguinte, relação de caminhões versus PIB. Se nós pegarmos o número de caminhões que nós temos hoje no Brasil e compararmos com o PIB brasileiro, é exatamente igual ao número de caminhões que tem nos Estados Unidos comparado com o PIB americano. Evidente que lá tem muito mais caminhão do que aqui, mas o PIB lá é muito maior. Uhum. Então, o transportador, Wellington, não tem medo de transporte ferroviário, de transporte fluvial. Nós temos medo, sabe do que é? Economia caindo, não haver desenvolvimento no nosso país, no nosso estado. Infelizmente, o Mato Grosso do Sul, está meio que à frente de outros estados em termos de crescimento. Nós temos a sorte de estarmos aqui dentro do Mato Grosso do Sul. Logística, e tendo crescimento econômico sem logística, não vai dar certo o crescimento, porque a logística que traz riqueza para toda essa produção. Imagina nós estarmos produzindo soja e não termos caminhão para transportar soja, não termos trem para transportar soja. De que adiantaria o agricultor plantar soja, criar gado, ter frigoríficos aqui dentro? Se não tem caminhão para transportar, né? Se não tiver logística. Uma logística eficiente. E o transportador rodoviário de carga no Brasil, por tradição, ele é muito eficiente. Ele é muito eficiente. Ele que desbravou o transportador de cargas no Brasil, o motorista de caminhão, o autônomo, foram eles que desbravaram esse Brasil na década de 60, 70. Não tinha estradas para o norte do país. E eles foram lá. Recentemente nós tivemos, por exemplo, o Birituba, que a maior parte das trades do Brasil acabaram exportando soja por Birituba lá no Pará. E os transportadores em nenhum momento tiveram medo de encarar aquela estrada que na época era horrível, há 10 anos atrás. Ainda hoje tem alguns pedaços lá que não estão bem consolidados. E foram lá e passavam caminhões atolados, passando fome muitas vezes, não tinham comida, tinha que esperar passar um outro companheiro que trouxesse uma família com um automóvel que estivesse passando, que deixasse alguma comida para que eles pudessem ter água e comida. Mas desenvolvemos o Mato Grosso também, e hoje é um estado que é o maior produtor nacional, é um dos maiores produtores do mundo por hectare de soja, só para te ter uma ideia, em termos de produtividade. O transportador rodoviário de carga foi quem abriu o Mato Grosso, foi quem desbravou o Mato Grosso do Sul e todo esse norte do país, Maranhão, enfim. Então, volto a dizer, é o segmento mais importante do Brasil. Infelizmente, nós, como proprietários de caminhões, talvez não demos a importância devida e nós não nos façamos representar com a devida importância junto a autoridades e à sociedade. Foi bem o que tu falou, de repente uma campanha explicando melhor a importância do caminhão nas nossas estradas. Porque é normal quando a gente sai na estrada com nossa família de automóveis, geralmente um carro que é leve, mesmo que tenha um motor pequeno, mas ele roda muito mais rápido do que um caminhão, a gente fica nervoso com aquele número exagerado de caminhões, porque nossas estradas, esse é um outro problema que nós temos, a falta de infraestrutura no nosso estado, né? Então a gente fica nervoso porque a pista é simples, você demora muito para ultrapassar, o movimento cada vez, porque o estado está em desenvolvimento, cada vez é maior, e a gente fica nervoso com aquele caminhão. Mas era muito importante que a população soubesse de que quando a gente vai na farmácia, quando a gente vai no açougue, quando a gente vai na padaria,
quem trouxe aquilo ali, que está com uma facilidade enorme que a gente consiga levar para dentro da nossa casa, uma alimentação decente, foi o motorista de caminhão, muitas vezes acordando cedo e dormindo tarde. E quantas vezes a gente ouve aquela frase, né? O que mata é o frete, né? O que mata é o frete. E daí isso traz os sentimentos mais profundos da alma, né, Cláudio? Porque, na verdade, assim, existe todo um trabalho por trás, né? Nós estamos falando hoje aqui sobre isso, que existe todo um trabalho para que chegue, né, o alimento na farmácia, né? Esqueci da gasolina no posto. Da gasolina no posto, exatamente. Tem que lembrar. Só, já imaginou você para o posto e não ter nenhum posto de gasolina? Tem que lembrar que a carne não vem do mercado, nem a gasolina do porto. Não tem nada para atender. E no Mato Grosso do Sul, né, Elton, você fala isso melhor do que eu, sabe melhor do que eu, se não for de caminhão, não chega combustível aqui. Não, nós não temos nenhuma base primária, né? Então, chega, nós não extraímos nenhuma gota de petróleo desse chão aqui. Então, tudo é rodoviário. Até existia, né, enquanto ainda existia a LL, a chegada daqui da rodovia, da ferrovia que foi desativada, né? Então, hoje é 100% Sabe por que rodoviário. foi desativada a LL? Oficialmente, por que eles... Conta pra gente aí. Vocês têm noção? Foi por causa do caminhão. Eles não conseguiram competir com o preço do transporte rodoviário. Entendi. Tentaram de todo que jeito. Porque se tivesse preço no transporte... Estava até hoje aí funcionando. Estava até hoje. Eles tinham investido, eles tinham reformado a estrada, enfim, entendeu? Mas infelizmente não deu. Isso mostra o quanto é barato o frete rodoviário no país. E é por isso que se provou inviável economicamente, eles deixaram de fazer e nós estamos fazendo. Com certeza, se fosse viável, eles estavam até hoje botando uma máquina atrás da outra, né? Como, por exemplo, em Rondonópolis é viável o transporte de soja de lá para São Paulo. E aí, Cláudio, né, eu acho que foi muito oportuna a pergunta. Então, assim, a RILA acaba, né, a rota bioceânica, ela entra dentro desse contexto, né? Porque então a ideia... Mas antes de falar da RILA, você vai querer passar sua vinheta hoje? Vamos Então, fazer um break aí, porque pessoal. o papo com o cara tá tão bom, cara, que a gente não fez nenhum intervalo dos 30 minutos aí. Bora. Vamos lá. Desde 1981, o Grupo Sens é referência em transporte e comercialização de óleo diesel e lubrificantes em todo o Mato Grosso do Sul. Oferecemos abastecimento direto, assessoria técnica especializada e instalação de equipamentos de abastecimento. Nossos produtos de alta qualidade garantem o melhor desempenho para a sua frota. Somos reconhecidos pela excelência, recebendo o prêmio Diamante pela Vibra. Você que acredita em segurança, qualidade e eficiência, o Grupo Sens é a sua escolha ideal, seja para sua fazenda ou sua empresa. A nossa equipe está pronta para te atender.
Desde 1981, o Grupo Sens é referência em transporte e comercialização de óleo diesel e lubrificantes em todo o Mato Grosso do Sul. Oferecemos abastecimento direto, assessoria técnica especializada e instalação de equipamentos de abastecimento. Nossos produtos de alta qualidade garantem o melhor desempenho para a sua frota. Somos reconhecidos pela excelência, recebendo o prêmio Diamante pela Vibra. Você que acredita em segurança, qualidade e eficiência, o Grupo Sens é a sua escolha ideal, seja para sua fazenda ou sua empresa. A nossa equipe está pronta para te atender. Bora, meu amigo. Vamos voltar então. Bom, a gente ia entrar no assunto da Hila, né? De como o Mato Grosso do Sul, esse desenvolvimento ainda tem muito pouca logística para escoar essa produção, né, Cláudio? A gente estava falando agora há pouco. Quais seriam, então, né, os avanços? Porque foi bacana quando o André falou sobre, né, tentar conscientizar o motorista vamos lá, né, trazer essa conscientização que trabalhar com transporte é uma atividade que o país precisa, que é nobre. Vocês fizeram isso, né, com a Hila, vocês conseguiram conscientizar, né, e hoje, por exemplo, nessa semana está tendo até eu vou pedir para o Eric deixar o link da CNN para as pessoas poderem verificar, hoje né? Hoje é o último episódio, mas a semana toda eles fizeram uma série, né, sobre a Hila, que é, inclusive, né, uma missão. O nosso presidente estava lá dando entrevista para a CNN. Exatamente, Você acha que eu não vi? Verdade. Então, assim, e isso foi um sonho, né? Um sonho, uma missão. Hoje a gente já fala de realidade, né? Que o Setlog, através de você, principalmente, Cláudio, encampou, né? E então, assim, Mato Grosso do Sul é um hub agora, né? Pode ser, né? Pode se posicionar como um hub logístico. Quais seriam, então, de fato, os primeiros ganhos aí, né? Como que o transporte de cargas e a logística do Mato Grosso do Sul pode ganhar com essa rota? Muito boa pergunta, Wellington. Mas antes de respondê-lo, eu gostaria de falar um pouquinho do Rio. A gente, do Fica à vontade, de transporte e o pessoal que orbita em torno do Setlog gosta de chamar de Hila. Foi um nome que nós vimos lá em 2012, quando não existia a rota bioceânica, ninguém falava disso. Mas todo mundo usa o Hila hoje. Que é a rota de integração latino-americana, porque nós acreditamos que não é uma simples rodovia para levar e trazer riquezas produzidas nesses países. Sim. E sim, é uma rota para integrar todos esses países, para integrar culturas, integrar nossos povos, enfim. Coisa que dificilmente o Mato Grosso do Sul fez. Com alguma exceção do Paraguai, o Mato Grosso do Sul nunca se envolveu com esses países a oeste do nosso estado. Quem do Mato de Campo Grande, pouquíssima gente, por exemplo, foi para Bolívia, para conhecer Bolívia, para conhecer La Paz. Mas eu vou para Camboriú, eu vou para o Caribe, quem tem dinheiro para ir e tal, enfim, tudo isso aí. Essa rota, quando eu falo em integração, vai trazer tudo isso, inclusive no turismo. Por exemplo, entre você sair de Campo Grande e ir, por exemplo, para visitar a Cordilheira dos Andes, que é belíssima, ver neve, conhecer neve e tal, coisa que a maioria do sul-mato-grossense não conhece, é a mesma distância do que ele pegar a sua família e levar para Camboriú, Santa Catarina. Vai ser a mesma distância. Então, isso é integração de povos, de cultura e de pessoas. Por isso que nós gostamos de Hila. Para explicar isso, o governo do estado e o governo federal preferiu colocar de rota bioceânica.
E evidentemente que nós temos que então aderir também à Rota Bioceânica, mas sempre deixando claro, né? corredor de também. Capricórnio, tem Sim. 4, 5 nomes aí. Evidentemente que eu ainda acredito na Rila, mas infelizmente fomos votos vencidos nessa história, né, Ué? Correto. Mas a importância disso para o Mato Grosso é inegável. Eu diria que é o seguinte, que o Setlog teve a sorte, não foi nem a competência, mas teve a sorte de iniciar esse processo lá em 2012, esse movimento dentro do nosso estado. Tivemos a sorte também, mas essa ideia eu diria que foi da nossa diretoria, a competência da diretoria, de nós colocarmos isso num tripé, que depois passou de 3 pés para 4 pés. Que é a iniciativa privada, que é o mundo acadêmico, que foi o último que entrou, que nós tivemos a sorte de convidar o EMS para participar disso, que é o governo e a imprensa. A imprensa foi fundamental nisso, André, que é isso aqui que você faz, que é divulgar. Sim. Quando na nossa primeira viagem em 2012, nós levamos praticamente 10 veículos de comunicação junto com a nossa nós levamos mais de 10 repórteres, inclusive na época tinha a Gazeta Mercantil, que era muito forte, o jornal Valor Econômico, inclusive a nível nacional, nós levamos conosco na primeira viagem. Isso, a mídia é que conseguiu fazer com que a sociedade, entendeu, acordasse para uma saída para o Pacífico. Mais uma vez eu volto a falar para você, isso aí foi uma campanha da Rila. Sim. Você tá entendendo? Então o pessoal começou a ter olhos para aquilo ali e hoje tá na boca de muita gente. A importância da campanha da gente valorizar os nossos profissionais. Então eu sempre digo o seguinte, quando você quer realmente conseguir alguma coisa, as autoridades deveriam pensar nisso. Tem que envolver iniciativa privada, sociedade civil organizada, entendeu? O mundo acadêmico e a imprensa. Se você conseguir colocar tudo isso ao teu lado, não tem o que o Brasil não consiga, não tem o que o Estado não consiga, o que Campo Grande não consiga. Enfim. E o resto, a história está aí que mostra. Foi um grande sucesso da Rota Bioceânica, da Rila. E essa rota qualquer pessoa pode fazer, Cláudio? Ou tem que ter um planejamento, questão da altitude? Fala um pouco para a gente sobre isso. A primeira viagem que nós fizemos foi em 2012, 2013. Sim. E surgiu essa ideia porque nessa época, que nem eu falei já em várias entrevistas, nós tínhamos um problema muito sério nos portos brasileiros. Estavam entupidos de caminhões. Uhum. Nós tínhamos, eu lembro bem disso, que as notícias diziam que no Porto de Paranaguá nós tínhamos mais de 100 navios ao largo esperando para atracar no porto. E nós tínhamos fila de caminhões que saía de Paranaguá e vinham até perto de Curitiba. Chegou meio que passar Curitiba e vim para lá de Ponta Grossa, fila de caminhões na rodovia. Isso dá mais de 100 quilômetros de fila, sim, esperando também para descarregar. Então é o seguinte, saía soja do Mato Grosso para ir até o porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, para se exportar soja. Isso não tem rentabilidade que dê conta de rentabilizar tanto o exportador, como a indústria ou como o produtor rural, o produtor do nosso país. Foi aí que então nós decidimos, e o presidente Lula na época foi a Santa Cruz de la Serra inaugurar em Santa Cruz a Rota Bioceânica pela Bolívia. Mas ninguém mais falou nisso. Foram lá, fizeram um auê e tal, e aí a gente começou a perguntar, ligar para a Bolívia. Não, aqui não existe essa rota. Não. Foi aí que nós organizamos. Então, a primeira viagem de 2012, foram 30 caminhonetes, né? Mais de 100 pessoas, 120 pessoas, e nós fomos então em busca dessa saída para o Pacífico pela Bolívia. Infelizmente não fomos muito bem recebidos lá na Bolívia. Isso já aqui em Santa Cruz fomos bem recebidos pelo governador da província, pelo prefeito, o alcaide, mas quando chegamos em La Paz fomos muito mal recebidos pelo governo. Na época era o Evo Morales. Eu lembro que a gente ofereceu uma janta para as autoridades bolivianas e na nossa mesa sentou o chefe do Congresso, o líder do Congresso do governo Congresso boliviano. Ele senta com nós e ele fala assim para nós, antes de nós falarmos sobre a rota, nós tínhamos que esclarecer alguns pontos que estão pendentes com o Brasil. E eu na época era bastante ingênuo, principalmente para falar com políticos. Eu falei, não, deputado, a gente está aqui para lhe ajudar. O que o senhor precisar no Brasil, a gente vai intervir para conseguir o que o senhor precisa, para que essa rota funcione. Ele disse, muito bom, eu fico muito contente que o seu pensamento seja assim. Eu já vou colocar o primeiro ponto que o senhor vai ter que resolver para nós.
Beleza, e eu assim, com a maior atenção, esperando para ele falar, ele fala assim, aí veio o garçom e tal na mesa, esperou um pouco e tal, depois, não, deputado, estou esperando a questão do Acre. Nós precisamos resolver a questão do Acre. Não, isso até hoje, quando eu conto... Deputado, essa eu não consigo resolver, deputado. Vamos passar para outra? Não tem problema, passar para outra. Nós temos a questão da refinaria, que nós arrendamos para a nossa refinaria lá em Santa Cruz para a Petrobras. A Petrobras sucateou nossa refinaria e agora o governo boliviano quer $1 bilhão de indenização. Eu não consigo resolver também, deputado. Eu tenho alguma coisa mais fácil. Mas nessa viagem, Wellington, mostrou uma coisa que até então não foi resolvida. Para nós passarmos essas 30 caminhonetes, a gente mandou um emissário, que foram 2 ou 3 meses antes, em toda essa rota para viabilizar hotéis, para ver onde era pontos de parada, problemas na rodovia, pontos mais perigosos e tal, para mapear tudo isso, porque nós estávamos levando uma comitiva de gente importante. Estava indo o senador junto conosco, o deputado, o secretário de Estado, pessoal da NTT, foi gente importante junto com a gente, né? Fora os empresários da área de transporte e alguns produtores, foi a AgroSoja, CNI, foi gente junto, CNT, enfim. Então nós tínhamos que dar uma maior segurança necessária e era alguma coisa totalmente nova para nós, né? A gente não viajava para Bolívia, ninguém tinha viajado naquela época. Então foi um emissário nosso e preparou tudo isso. E aqui na fronteira aqui de Corumbá, do outro lado ali, é a cidade, como que chama a cidade? Porto Quijar. Porto Quijar. O Dorival a nossa equipe, foram 2 caminhonetes lá em La Paz, acertou com as autoridades que nós, no dia tal, estaríamos passando com um grande número e nós precisaríamos de um reforço, então, na alfândega ali, na Bolívia, para nós que a gente entrasse. E o pessoal, a autoridade lá da Receita Boliviana, diz assim, não, sem problema, nós vamos dobrar o efetivo. No dia tal. Que dia que o senhor vai passar lá, seu Edson? No dia tal, nós vamos dobrar o efetivo. E nós fomos para lá no dia tal, a gente começou a gente dormiu em Corumbá, saímos às 5 da manhã, abria às 6 a aduana e a gente foi para lá. Eles dobraram realmente, tinha uma pessoa que atendia e eles colocaram 2. Nós levamos quase 12 horas para passar as 30 caminhonetes, André. Entraram na Bolívia à noite já. Na noite. E tinha assim, estava o vice-presidente financeiro mundial da Scania junto com a gente. Um sueco de 2 metros de altura, não estava acostumado com o calor brasileiro. Então, se tinha alguma esperança da Scania montar alguma coisa na Bolívia, ali já foi por terra, né, André? Acredito. Cara sueco. Eu me lembro que, assim, dentro da caminhonete, ar-condicionado todo, o vento dele, o cabelo dele voando e ele ali, impassível lá dentro. O dia inteiro dentro da caminhonete, esperando. Falta de visão, né? Porque quem ficava pronto não tinha segurança de seguir sozinho para frente. Eu vou sair sozinho, porque eu fiquei pronto. Eu também não iria sozinho, não. Mas se mostrou, então, um país que não dava. Depois, em 2017, nós fizemos outra aí pelo Porto Murtinho, achando outro caminho. Fomos muito bem recebidos. Mas nessa mesma viagem, em 2012, que nós voltamos por Assunção, no Paraguai. A gente não voltou pela Bolívia, voltamos por Assunção. E o presidente Cartes, na época, presidente do Paraguai, nos recebeu muito bem recebido. Toda a comitiva nossa, foi uma surpresa muito grande para nós. E disse que se as autoridades brasileiras quisessem realmente, ele asfaltaria. E sugeriu sair pelo norte do Paraguai, no Chaco Paraguai. Ele não pediu Mato Grosso do Sul, nada de volta, não. Não, o Paraguai nós somos muito bem recebidos. E aí, então, nós saímos em 2017, fomos conhecer essa rota pelo Porto Murtinho, norte do Paraguai, Chaco Paraguaio, que essa reportagem CNN está mostrando muito bem. E então ficou definido junto com o governo do estado, que nos acompanhou também em 2017, com os secretários, todo mundo junto. Ficou definido que seria por ali, e o governo do estado aí ficou uma coisa mais institucional, governo com governo, o governo federal com o governo do Paraguai e tal, começou a andar muito, e o Setlog, apesar, acompanhava de longe, entendeu, Wellington e André? Mas aconteceu, o Paraguai, então, todo esse investimento dessa rota, André, quem está fazendo é o Paraguai, nós devemos muito ao Paraguai, eu sempre gosto de falar isso, é ele que está asfaltando 500 quilômetros, é ele que está fazendo a ponta através da Itaipu Binacional com o Caixa Paraguaio, né, do Caixa Paraguaio. O Brasil vai fazer 20 quilômetros só de desvio ali de acesso. De acesso para a ponte. Né? Da rodovia até a ponte. Enfim,
Fizemos, e aí recentemente agora, 2 anos atrás, fizemos mais um para verificar em loco, que aí foi o governo do estado novamente, o JMVU que nos foram mais de 30 professores da UEMS, todo o corpo docente da UEMS, enfim, para conhecer de perto aquilo, voltaram todo mundo entusiasmado com as obras que o governo do Paraguai está fazendo, com a obra da ponte e com a receptividade. Só para você ter uma ideia, como esses países estão esperando essa rota muito mais que as prefeituras e o governo brasileiro. Agora começou a nascer forte isso dentro do Mato Grosso do Sul. Mas nós quando estávamos passando uma cidade, se não me engano, Tartagal, na Argentina, tinha o nosso secretário que estava indo na frente, o caminhonete, ele sempre andava na frente de todo mundo, e ele passa um rádio para mim e fala assim, Cláudio, eu estou chegando aqui em Tartagal e o prefeito me parou aqui, quer que a gente vá para uma solenidade que não estava no nosso planejado, e nós já estávamos 8 horas atrasados. Porque onde a gente chegava, demorava muito para sair, E eu digo assim pro Dorival, assim, de jeito nenhum, vamos seguir com o cronograma certinho, senão nós vamos chegar às 3 da manhã lá em São Salvador de Rua, e isso é muito perigoso, porque tem gente que dirige muito bem e tem gente que não tão bem assim. Sim. E fica cansado, enfim. Sim, não conhecia, né? Mas não conhecia também, não conhecia. Né? Não para não. E só que foi uma missão desbravadora, né, Caval? Assim, o pessoal tinha que ir preparado, né? Foi, nós já tínhamos atolado os caminhonetes na estrada de chão, já tinha sido uma confusão. Mas enfim, aí eu disse que não, o Dorival. Disse que não. Aí beleza, eu continuei, a gente continuou, e o Dorival eu acho que não conseguiu mais em contato comigo e tal. Que é o nosso secretário. Quando eu chego em Tartagal, tem 2 carros, viatura da polícia em cima da pista, com os giroflex funcionando, né? Aí eu parei, já tinha algumas caminhonetes na minha frente também parado, parei. Quem que tá aqui comandando esse negócio? Tudo em castelhano. Aí a gente conseguiu se entender para ver o que o cara tava querendo, né, Edson? Seguinte, o prefeito falou que é para vocês entrar, que ele tá na praça, o Coreto lá esperando, com alunos e com a população esperando. Aí você André... foi recepcionado pela... Aí, André, você viu que eu mudei de ideia na hora. Você deve ter percebido, né? Eu falei, sim, senhor, sim, senhor. Entendeu? E fomos para lá e atrasamos mais umas 4 horas a nossa viagem. Então, por que eu fiz questão de contar isso? Era porque você vê a importância que essas cidades estão dando para essa rota. E o Dorival não falou não lá pro pessoal. Ele nem me ligou de volta. Deixa o chefe chegar aí, que ele que se vira com esse trem. Eu tive o privilégio de estar nessa viagem. Eu fui a última caminhonete que passou lá na aduana do Paraguai para Argentina. Como é que é o nome daquela? Pozo Hondo. Nós fomos a última caminhonete a atravessar. Então a gente não era bom ficar por último, viu? Então, mas não teve jeito. A gente foi muito cavalheiro na época. E aí, até chegar, quando a gente chegou em Tartagal, isso já tinha acontecido. Aí foi o movimento ali de parar, abastecer caminhonete, e chegamos em São Salvador 3 horas da manhã. Exatamente isso. Sem conhecer a via, né? E no outro dia saía às 7 da manhã, ou 6 ou 7 da manhã. Então, foi essas coisas inesperadas aí, elas... Mas tem cada história, André, que é assim, que nós podíamos ter contado, e histórias que todo mundo gosta de ouvir. Na primeira viagem que nós fomos foi pela Bolívia, e na Bolívia as caminhonetes da Maroc, que nós decidimos por comprá-las para ir, essas caminhonetes só usavam S10, que no Brasil já era um combustível ainda que era meio novidade, mas tinha em ampla escala em todos os postos no Brasil. E na Bolívia não tinha esse C10. Aí você vê como que é importante essa integração, né? Para identificar todas essas questões. É, né? verdade. Precisou levar cilindro de oxigênio, por exemplo? Levamos, claro. Nós levamos médico. Nós tínhamos uma caminhonete que estava forrada de remédio, principalmente com a altitude. Mas essa do óleo diesel também foi uma coisa. Então, é assim, o planejamento nosso... Eu sempre cuidei muito disso, segurança e planejamento para que não desse, porque era muita gente importante. Aí nós fizemos a conta. Nós vamos ter que atravessar a Bolívia sem óleo diesel para abastecer lá dentro. Então nós vamos ter que levar óleo diesel. Nós vamos chegar em Corumbá, nós vamos encher o tanque, encher os galões, e eu fiz uma conta. Olha, a caminhonete vai fazer 10 km por litro. Vai fazer 10 km por litro. Então precisa de tantos litros para chegar no Chile, que no Chile tinha S10.
Só que quando a gente saiu de Corumbá, de Corumbá, ali de Porto Quirá até Santa Cruz, são 500 e poucos quilômetros, né? De uma estrada nova que o Lula que deu de presente para a Bolívia, Estrada em boa. concreto, nossa! Em Melhor que a nossa aqui. Muito melhor. Concreto 15 centímetros, o acostamento asfaltado com aquele groove na lateral. Aquele groove, aquele barulhinho, né? Porque Padrão americano. É Acordar padrão o americano. carro. Quando você sai, tu dá uma acordada que treme todo o carro. Nós chegamos ali, 500 quilômetros, sem ninguém na pista. Era uma estrada que tinha acabado de ser inaugurada. O Odebrecht que fez. Odebrecht. Enfim, todo mundo pisou no fundo nas caminhonetes. Pisou no fundo. Então as caminhonetes, em vez de fazer 10, fizeram 5. E aí? Olha, o dia que era para atravessar a Bolívia, nós chegamos em Santa Cruz. Pô, ainda bem que eu não fui, cara, que eu não ia permitir essa presepada, não. Eu ia falar, controle de velocidade aqui. Ainda bem. Segurança. Você ia ser o primeiro que ia pisar também, porque, cara, não tinha... Você não tinha nem uma viva alma na estrada, cara. Mas foi muito legal. Bom, e tem um, André, que nós vamos fazer na inauguração, que isso já está meio que pré-programado. Vai ter outra, até então. Com o governo. Vai ter mais uma. Essa eu tô dentro, cara. Com certeza, vamos convidá-lo. E essa, Wellington, você não foi na última, né? Eu fui em 2023, eu fui na última. Foi na última. Você fez eu quantas? fiz só essa, 3? só a última. Não, nós fizemos várias. A gente foi pelo sul da Bolívia, passando aqui no Salar de Uyuni, que é o ponto mais baixo da cordilheira, que seria o melhor e o mais perto do Pacífico, mas infelizmente, se você ver as fotos que foram mandadas para a nossa equipe, foi uma equipe da UEMS junto com a do Setlog. Nós fomos lá pelo Peru, saindo pelo Acre, nós fomos ver praticamente todas as saídas. Não existe ninguém no Brasil que entende mais de saída para o Pacífico do que o Setlog. Enfim, essa no momento é a melhor opção. Agora ouvimos dizer que essa pelo sul da Bolívia, parece que a Bolívia está conseguindo um financiamento internacional, vai fazer, mas vai demorar uns 10 anos pelo jeito, porque tem que rasgar toda a cordilheira. Certo. A melhor é essa opção de Porto Murtinho neste momento. Isso é muito importante, André, que o Estado saiba, que principalmente o transportador saiba, esteja preparado. Se nós estamos em dificuldade, Wellington, para conseguir motoristas aqui dentro do Brasil, tu já imaginou um que esteja preparado, com um pouquinho de conhecimento das leis desse país, da língua que tem nesse país. Exatamente. A gente vai ter que levar o transporte para um outro nível. Para um outro nível. Então isso é muito importante. E mais, nós temos que também pensar, e é por isso que o Setlog, depois de toda essas viagens, do convencimento da sociedade que eu falei, através da imprensa e tal, o que nós fizemos? Nós começamos a entrar num outro tal que é menos glamouroso, que é o apoio às autoridades para que mude algumas coisas, como é a questão da alfândega, tá, André? Isso ainda não foi resolvido. Aquelas 12 horas que nós demoramos para entrar na Bolívia, não mudou nada hoje. Não mudou nada. Se nós formos novamente com esses veículos, nós vamos demorar também várias horas para entrar na Bolívia. Turista, não estou nem falando de carga. Aí você tem que levar pro vice-presidente o motorhome, cara. Você deixa ele lá no conforto e no ar-condicionado. Então isso é uma luta que o Setlog tem, toda a sociedade organizada deveria ter. Não mudou nada. Na verdade, assim, né, não é só a legislação alfandegária, né? Nós estamos falando dela, nós estamos falando do legislação de trânsito, né? Teria que ter uma coerência, né, entre os países também todos. Então, realmente, os públicos... Uma vez eu ouvi um... O motorista vai ter que ter aula de espanhol, por exemplo? Vai ter que ter. Não que ele vai ter que falar espanhol, mas ele vai ter que ser saber se comunicar, né? Comida, banheiro, posto fiscal, quais que são as perguntas que vão fazer para mim. As placas e sinalizações de trânsito desses... né? Você quer ver uma situação? Eu fui multado lá dentro de São Pedro de Atacama. Eu estava numa ruazinha lá, totalmente de chão, não era mais nem... Tinha me afastado um pouco da cidade. E tinha uma placa lá de pare, de stop, né? Mas uma rua assim, não tinha casa aqui nas esquinas e tal, eu diminuí um pouquinho, olhei para um lado, olhei para outro, não via ninguém, passei. Mas daqui a pouquinho tinha a polícia atrás de mim. E assim, sofri na mão da polícia do Chile, viu? Porque porque brasileiro acho que não tem que parar aqui na placa de pare e tal. Então lá no Chile, no deserto lá em cima, uma rodovia que dá uns 500, 600 quilômetros de reta, sem nada, aí tem essa eu assisti, tá? Tem uma ferrovia que cruza, então a rodovia aqui, a ferrovia cruza aqui. A uns 5 quilômetros antes dessa ferrovia, tu consegue enxergar se está vindo um trem ou não, mais ou menos, tá? Porque é tudo aberto, é deserto, né?
E tinha um caminhão, quando eu fui chegando perto da ferrovia, tinha um caminhão na minha frente. Pois ele parou, olhou para um lado, olhou para o outro e avançou. Não tinha ninguém na estrada, só eu atrás dele, e não tinha nenhum trem vindo. Então, são pequenas coisas que, de repente, nosso motorista não está acostumado a fazer isso. Vai ter que orientar ele sobre todas essas questões. E ele vai levar multa lá e, de repente, pode, inclusive, entendeu? Embananar todo dentro do Chile ou dentro do Paraguai. Tem características no trânsito que são muitas vezes subjetivas, viu, Hélio? Porque ele precisa ser informado e precisa ser treinado e capacitado para isso. Eu tive a oportunidade de ir nessa, né? Mas assim, aí no começo você falou sobre a integração, turismo, assim, você chegar na cordilheira, né? Aquela entrada da cordilheira ali, com aquela em São Salvador, né? É maravilhoso, assim, lindo. Aí depois você cruza o Salar de Uyui, e aí você chega no deserto e você vê, né, o processo de desertificação praticamente, né? Você sai do Mato Grosso do Sul, Pantanal, tudo verde, aí você vai entrando no Chaco, vai ficando mais árido, aí você chega na cordilheira, já é pedra, sal, deserto. Olha, é bonito demais. Isso realmente tem de dar os parabéns aí aos idealizadores, a você, Cláudio, porque é um negócio muito... O coração do sensacional, Cavol é latino-americano. É sensacional. Né? E assim, a gente já está passando de uma hora. Quero que você deixe aí uma mensagem um episódio 2 do seu coração latino-americano para os motoristas, os empresários, para a sociedade como um todo, lá para tua casa também, para o Dorival, para quem você quiser falar, o microfone agora é todo aberto. Seu aí. André, a gente está falando bastante da RILA, eu não poderia então encerrar isso sem um agradecimento e uma mensagem para a diretoria do Setlog e para o associado do Setlog. Evidentemente que de vez em quando há alguma divergência que é resolvido, como eu já falei agora há pouco, sempre com muita conversa, mas essa diretoria foi fantástica para que tudo isso acontecesse. Como eu falei aqui, nós tivemos a oportunidade de participar de vários projetos dentro do nosso estado, inclusive dentro do Brasil. Nós participamos muito em Brasília, fomos muito a Brasília também, em cima de alguns projetos. A reforma trabalhista a gente pôde participar. Eu acredito que foi uma grande reforma, infelizmente estamos perdendo algumas conquistas que tivemos lá naquela época. Mas, enfim, a diretoria do Setlog é muito importante para que tudo isso fosse realizado. O Cláudio Cavol, o presidente, não seria nem recebido por muitas autoridades se eu não tivesse uma diretoria atrás atuante, importante e com credibilidade, André. Isso é muito importante. Entendeu? Quando eu cito o nome que tá na diretoria do Setlog, eu percebo, olha, eu estou com fulano, não sou eu sozinho, eles estão aqui, apesar de não estar aqui, mas eles estão sempre ao meu lado. Sim. Isso muda tudo e abre muitas portas. Isso é o que eu gostaria de deixar bem forte. É uma equipe, né? É uma equipe. E no mais dizer que para todo o estado do Mato Grosso do Sul, que foi o que eu falei antes, que a logística é o braço dorsal, é a principal artéria de desenvolvimento do nosso estado. E nós precisamos cada vez que ela esteja mais solidificada aqui dentro e pensando sempre no nosso principal ativo, que é o motorista de caminhão. Nós não conseguimos... E vamos ser soldado, né, Wellington, nessa missão aí, né? Nós não conseguimos... ser um estado pujante, um estado que cresce, se nós não tivermos, que nem eu falei, um motorista de caminhão capacitado, treinado, e que quando um automóvel com a sua família, que não tem muita experiência na estrada, veja um caminhão nosso andando pelas rodovias, que ele diz assim, nesse eu posso confiar, esse não faz besteira. Pode ser até que o outro automóvel faça, entendeu, André? Mas o nosso caminhão não pode fazer. Isso é muito importante. Isso é música para os meus ouvidos, né? E a gente quer trabalhar para isso mesmo, para a gente ser referência, não só em ter transportadoras seguras, né? Transportadoras sustentáveis, empresas com gestão, e a gente ser multiplicador disso. Como eu falei para você, se a gente tiver algum incentivo por parte, as empresas vão se motivar, incentivar a investir, porque você ter um transporte seguro também é um investimento que tem que ser feito. É a nossa missão, segurança na estrada, né? Eu sempre falo para os meus motoristas, nas reuniões que a gente faz de vez em quando,
é justamente isso, principalmente nos feriadões, né? Então eles falam assim, porque esse feriadão encheu de domingueiro na estrada, atrapalharam o trânsito pra caramba. A primeira coisa que eu falo, quem que é o profissional na rodovia? Exatamente. O profissional é que tem que cuidar. Quando você vai para uma mesa de uma operação no hospital, quem que é o profissional? É um médico. Tu olha pro médico esperando que ele seja de extrema confiança, que ele seja competente, que ele não vai fazer besteira com você. Assim o automóvel na estrada, ela olha pro caminhão andando e diz assim, esse cara é um profissional, ele é competente. Sim. E é isso que o motorista tem que ter na cabeça que ele tem que ser, viu, Wellington? Essa é a nossa missão, E propagar nós isso. temos, e nós temos muito bons motoristas, né? Sim, um abraço a todos os nossos Exatamente. condutores. Temos, com certeza. A grande maioria é bom motorista. Sim. Perfeito. Infelizmente, temos alguns aí. Teve alguma tem que pergunta que a treinar. gente não fez para você? Você Não, quer foi falar muito que bom. você quer que eu fale contigo aquele assunto que a gente conversou antes de entrar no ar ou não precisa? Pode falar. Fiquei pensando aqui. Tá muito cedo. Viu? Tamo Fala junto. do nosso jabá aí para as empresas, para os ouvintes. Quem, pessoal, quiser apoiar a nossa causa, né, e manter esse projeto no ar, na descrição e no link aí tem a possibilidade de você ser um apoiador da causa e nos ajudar a promover conversas prazerosas e bastante produtivas como essa. Obrigado, turma. Até a próxima. Sextou com o podcast Segurança na Estrada. Um feliz final de semana para todos. Cavol, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Eu acho que a gente até pode marcar uma segunda edição, porque tem muita história que não foi falada pra gente, né? E para entregar aqui uma singela lembrança para você, tá? Para você. Muito obrigado, André. Para você tomar água no seu dia a dia, tá? Se proteger do sol. E cerveja só no final de semana. Isso aí é para tomar água, tá bom? E que você possa voltar aí, tá? Obrigado. Aqui tá de portas abertas para o Setlog, né? Para o Sindicargas também. Se a gente puder ser um agente útil para melhorar, né, o nosso setor, Com certeza. pode contar com a gente. André, Wellington, foi um prazer estar aqui com vocês, entendeu? Foi muito prazeroso, volto a repetir, tá? Essa conversa foi uma conversa super light, tranquila. Foi gostoso. Muito obrigado. Obrigado, a você. pessoal.